Olá, meu nome é Clarissa, eu sou jornalista e empreendedora do ramo de costura. É um prazer estar aqui para proporcionar novos conhecimentos e ideias. O videocast Café com Costura, para explicar um pouquinho para vocês, quer trocar experiências com pessoas que empreendem ou que têm uma história interessante para contar. Como a costura está no nome do programa, sim, o entrevistado ou a entrevistada vai ter que costurar um pouquinho. Mas isso a gente deixa para o fim do programa. E hoje eu recebo no nosso videocast a professora de costura, influencer, idealizadora do curso Costura de Mão Cheia, da Escola de Costurar. Ela assina uma coluna na revista de moldes Manequim, é autora de revista própria, chamada A Voz da Costura, tem cursos nas plataformas Hotmart e Educar, e o mais importante é minha amiga, há 7 anos, desde que eu entrei para esse mundo encantador da costura. Seja bem-vinda, Diana Demarque! Muito obrigada, que prazer estar aqui. Que incrível poder vivenciar essa sua ideia que está vindo ao mundo. E é muito legal que a internet nos permite conhecer muitas pessoas, mas que de todas as pessoas a gente caiu aqui, na mesma cidade, pode ter essa amizade que é presencial e eu posso ver você realizando esses sonhos e crescendo nesse mundo e eu me sinto muito orgulhosa de ver isso. E eu queria dizer que você é uma inspiradora para eu ter chegado aonde eu estou chegando. E aí eu queria começar, Diana, falando assim, como é que surgiu essa professora de costura, né? A Diana, professora de costura. Eu queria muito ter um negócio na internet. Eu conseguia visualizar um mundo onde eu pudesse trabalhar de uma forma diferente com a minha criatividade. Eu era funcionária pública, outra coisa que nós temos em comum, né? Sim, verdade. Viemos do serviço público e eu me sentia presa na minha criatividade. Eu não tinha mais para onde crescer, eu não tinha... Era tudo igual, ano após ano, assim, o dia da marmota lá acontecendo assim, e eu precisava ver outras coisas. E eu criei um blog de maternidade e trabalhava com fotografia, assim, né? Trabalhava com fotografia, modo de falar, mas assim, com meu filho e mostrava a nossa realidade, faça você mesmo. Sempre gostei muito de manualidades e ia mostrando esse dia a dia do Bernardo na maternidade, as minhas visões, com uma tentativa de montar um negócio online mesmo. E aí, numa época, eu comecei a participar de concurso cultural. Tinha na época, assim, vinha muita coisa de vários tipos de prêmio. E era sempre ou de frase criativa ou de fotografia criativa. E eu comecei a ganhar muitos prêmios. Assim, consegui entender o que o regulamento queria, porque tem todo... Você conseguir interpretar o que as pessoas esperam de você é muito bom para você conseguir atender esse tipo de coisa. Comecei a ganhar muito prêmio. E aí ganhei várias coisas, entre elas, uma máquina de costura, que era um sonho que eu tinha. E ganhei um dinheiro também num concurso cultural que permitiu que eu comprasse uma máquina de fotografia profissional e também ganhei um celular smartphone pela primeira vez, que também me abriu um mundo assim das redes sociais e tudo que eu precisava e já estava nascendo dentro de mim. Não, daí comecei a costurar e dividi no blog essas coisinhas de costura. Então fazia uma coisinha, logo engravidei da Natália, fazia uma coisinha pro bebê, dividia lá. Isso dava muito mais visualização do que quando qualquer outra coisa que eu postasse. E eu comecei a perceber que o público... que eu conseguia gerar um valor para as pessoas que estavam ali através desses pequenos ensinamentos de costura. E no início não era nem aula. Era assim, pegava um molde, fazia um passo a passo em foto do que eu tinha feito, mas não com uma pretensão de ser professora de costura. É que o blog tinha muita coisa de passo a passo, de faça você mesmo. Mas eu percebi que ali as pessoas tinham muito mais interesse. E aí, assim, brilhou na cabeça, montei a escola. Eu tinha muita pouca experiência em costura. Isso em que ano, Diana? Que a escola nasceu foi em 2014. Eu amamentava a Natália ali, precisava voltar pro trabalho, não queria voltar. Faz parte, né? E aí, tive essa ideia e comecei. Mas não podia largar um emprego público, né? Porque o meu salário dentro de casa, ele era muito importante, assim. Ele não era fazia parte do nosso salário. Então, tive, assim, um negócio paralelo, o serviço público e a escola de costurar. E em 9 meses, eu já estava tão bem como professora, já tinha funcionado tanto, já tinha aprendido tanto em tantas coisas, porque não é só o costurar, né? Que eu me senti pronta para sair do serviço público e trabalhar com a costura. Era concursada pública, né? Sim, eu trabalhava há 11 anos já. Uhum. E daí, como é que se desenvolveu essa escola de costurar, esses vídeos? Aonde que você foi chegando? Onde que você está hoje? Para as pessoas que, de repente, não conhecem você, entenderem o que você faz hoje na internet.
já nasceu como um negócio, com a ideia de ensinar as pessoas que estavam em casa mesmo. Em 2014, isso não era muito comum, né? Embora não é que não existisse, existia muito, mas não era comum. As pessoas tinham um pouco de medo de golpe, tinham um pouco de medo duvidavam de aprender ou não, de uma forma online, né? Realmente o mundo mudou muito nesses 10 anos que eu tô aqui, mas já nasceu como um negócio. Então, eu tinha um serviço de assinatura de moldes e eu ensinava aula gratuita no YouTube e quem quisesse ter acesso ao molde fazia assinatura da escola de costurar. E isso foi indo. E eu fui percebendo que as pessoas, elas queriam um pouco mais, elas queriam realmente aprender a costurar. Só ter o acesso à aula, sem ter a base ali do curso, não funcionava para elas. Elas precisavam de algo a mais. Elas começaram a realmente consumir mais as redes sociais, entender mais que era possível aprender na internet, que aprender no seu tempo tinha o seu valor, que você podia dar pause no vídeo e assistir novamente, como não consegue fazer numa aula presencial. Não que a aula presencial seja ruim, porque tem outros tipos de valores, mas isso começou a ser um valor importante para quem estava ali. E aí, eu pensei em criar curso. Comecei a criar curso oficial. Em 2019, já não era meu primeiro curso, mas nasceu Costureira de Mão Cheia, que foi realmente o curso que foi um divisor de águas na minha vida, né? Na minha vida na internet, na minha vida de forma geral, mas também na vida de muitas mulheres que entraram. Assim, foi um curso que fez uma diferença muito grande para as pessoas que estavam do outro lado, um valor muito maior. Em que consiste o Costureira de Mão Cheia? Costureira de Mão Cheia é um curso completo que ensina ali. A pessoa não sabe passar a linha na máquina. Não sabe a diferença da linha e da bobina, não sabe a diferença de largura de ponto e tensão do fio. A gente compra, né, tem essa intenção de costurar, tal, assim, a gente compra, vê aqueles vídeos super rápidos na internet e é tão rápido, é tão fácil de fazer. E aí você sonha em aprender, compra máquina de costura, mas aí você começa a conhecer outros problemas, né? Muitas vezes a pessoa compra máquina, não sei se aconteceu com você. Você já tinha experiência com a costura quando você comprou a sua primeira máquina? A minha mãe tinha uma máquina de costura antiga na casa dela e eu via ela costurar. Mas eu não sabia nem passar a linha na agulha. E quando chegou a minha máquina, que eu peguei ela e coloquei assim, eu tinha medo que explodisse. Não sei se você viveu isso com o computador. Que você tinha medo de apertar uma coisa e aquilo nunca mais ia poder voltar pra onde tava. Eu tinha isso com a máquina de costura também. Assim, tinha medo de... Pisava devagar e... Ai! Sabe? E daí a máquina vai rápido. Primeira agulha que quebrou, eu quase desmaiei, quase desfaleci, quase caí e quase rolei 3 vezes, porque era tudo muito novo. Acabou. O que eu vou fazer agora? E então, eu vivi tudo isso... E pude entender o que as pessoas viviam em casa também. Isso é o tipo de coisa que conecta muito. Porque tem gente que costura desde criança, talvez nunca consiga entender como é para uma pessoa receber pela primeira vez a máquina de costura. Eu entendo, porque eu passei por tudo isso. Então esse Costureira de Mão Cheia é desde o beabá da costura. Do beabá até nível com técnicas mais avançadas, com alfaiataria, com alguma coisa de vestido de festa. Então, assim, passa pela modelagem, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, embora eu acredite muito nos moldes prontos. Vocês sabem que moldes prontos são o meu xodó. Pra mim também faz muita diferença. Mas a mulherada, quando ela entra na costura, ela quer aprender modelagem. Tem esse tipo, eu quero aprender modelagem. Só que quando chega lá e vê a realidade, vê como é e vê matemática. E que não necessariamente para ser uma costureira de mão cheia você precisa ser uma modelista, porque são 2 profissões separadas. Ela pensa, opa, até que eu gosto de molde pronto, olha só. Sim. Mas dentro do CMC, que é a costureira de mão cheia, inclusive se tiver uma CMC assistindo aí, ó, #SouCMC, coloca nos comentários até pra gente saber. Com certeza, seria muito legal. E então, para CMCs, tem modelagem do zero dentro do curso. Sim. E pra gente ter uma ideia, quantas pessoas já passaram pelo CMC, por esse curso Costureira de Mão Cheia? Hoje, a gente tem mais de 30 mil alunas no mundo, assim. Entre 25 mil e 30 mil alunas no mundo inteiro. Tem alguém que não é brasileiro e que também resolveu fazer? Tem tanto brasileiras que moram fora do país, quanto portuguesas, hispânicas, muitas hispânicas. Dá pra entender, né? Sim, que conseguem... E dentro da Hotmart, ele traduz, né? Tem legenda, assim, para outras línguas. Sim. Esses dias eu tava com uma francesa que fala espanhol. Então, assim, tem. Tem. Olha só, 30 mil pessoas. É muita gente, não é né? pouca gente, E, Diana, eu sei que eu acompanho você nas redes sociais, né? Você é um ídolo da costura pra mim. E vem muitas ideias de novos cursos, né? Muitos temas diferentes dentro da costura você consegue desenvolver. Da onde que vem essas novas ideias? Uma coisa que eu aprendi ao longo desse processo, são 10 anos aqui, né? Eu tenho Paulo, que é meu esposo e que
fiel escudeiro. De 2019, ele também largou o serviço dele para trabalhar comigo. A gente montou uma empresa, hoje a gente tem uma equipe mesmo. Mas um grande diferencial, uma coisa que eu aprendi ao longo desse período, foi ouvir as pessoas que estão do outro lado. Né? Às vezes a gente tem a internet como uma coisa muito longe, tipo, no mundo, né? No mundo estão as pessoas, mas não é isso. São pessoas que querem ser ouvidas e que elas, se você tiver com o ouvido aberto, você ouvir o que elas te falam, você tem ouro na sua mão, porque as pessoas te dizem o que elas querem. Então, por estar sempre de olho e de ouvido muito aberto para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, para muitas amigas que eu conquistei ao longo desses 10 anos, eu consigo ter ideias que vêm da necessidade do próprio mercado. Sim, então as novas ideias normalmente surgem dos próprios seguidores e alunos. Do que eles vêm pedindo. Eu acho que eu tento ser muito autêntica no que eu crio. Então, assim, muitas coisas são nossas ideias, a gente cria. Você viu o passaporte? Você chegou a ver? Não. Ai, deixa eu contar pra vocês. A gente tem um produto, um curso que a gente faz de viagem pra fora do país. Ah, eu vi. Viu? E eu vou? Ai, não acredito. É claro que Se eu vou. prepare, que a gente vai pra Paris em 2025. Isso aí. A gente já fez 2 idas pra Buenos Aires, 2 turmas pra Buenos Aires. Então, assim, é uma coisa que a gente, de ouvido nas meninas, vendo essas possibilidades, acreditando que isso era possível. Então, assim, meio que co-criando com a comunidade, a gente criou o IDD Fashion Trip. Fizemos 2 edições já pra Buenos Aires. E aí, agora vai acontecer em 2025 a edição Paris. Tô no grupo já. Olha aí, ó. Se prepara. Nós vamos em 20 mulheres para Paris. Só que daí, nessa, Paula e eu ali, assim, somos muito mirabolantes, assim, nós somos da criação. E aí, a gente pensou de que forma a gente podia premiar essas mulheres, né? E transformar isso também numa comunidade muito unida. E aí, a gente pensou em criar um passaporte especial fashion para essas viagens. E aí, nós 2 criamos, nós parecemos 2 crianças. Adoram fazer isso. Muito! Às vezes Se com um realizam. vinhozinho ali, e criamos esse passaporte, fizemos. E esse passaporte, cada vez que você for viajar, você vai levar um carimbo referente àquela experiência. Isso é uma coisa única. É quase um passaporte fidelidade ali. E ele não vai nunca mais se repetir. Quem ganhou o carimbo de Buenos Aires, de outubro de 2023, ganhou. Quem não ganhou nunca mais vai ganhar. Sim. E o mesmo aconteceu em janeiro de 2024. E a gente já tá com o carimbo. E a gente fez daí esses passaportes agora, né? Não foi na viagem. Mas a gente mandou para casa de cada uma dessas alunas que viajou com a gente, já com o carimbo delas. É uma baita de uma lembrança. É uma referência, é um carinho, é um cuidado. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que não veio da audiência. Nós vivemos criando. Da cabeça de vocês. Sim, mas que acaba funcionando muito bem. E quem for em 2025, quem for pela primeira vez vai ganhar o seu primeiro passaporte, daí com carimbo. E quem já viajou vai ganhar o carimbo de novo. Ai, que legal. Diana, abrindo um parênteses, eu fui pra Europa em 2019 pra conseguir cidadania luxemburguesa, porque minha família... Chique, meu senhor amado. Como diz o meu cunhado, eu sou luxemburguda. Ele gosta de fazer bastante brincadeira. E adivinha o que eu mais queria fazer na Europa? Olhar a loja de tecido. Ai, nem me fala, tá louco? Os meus parentes não entendiam. Mas como assim? Onde é que a Clarissa foi? Enquanto a gente tá aqui visitando essa igreja maravilhosa, com essa arquitetura maravilhosa, ou esse café maravilhoso aqui na Alemanha, eu tava numa loja de tecido. Guria, eu vou pra Corupá, eu quero ver loja E de assim, tecido. a mulher falando em alemão, eu falando em inglês, e eu tenho um pouquinho de alemão, então eu conseguia me comunicar e consegui comprar os metros de tecido que eu precisava, coisas lindas, malhas diferentes que eu nunca encontrei aqui no Brasil. E, Assim, era o que enchia os meus olhos. A mulher quer comprar lembrança. E lá em Paris vai ser assim, né? Vai. A gente vai ter um tour por Paris, provavelmente, claro, vamos conhecer os locais turísticos, mas vamos estar focados em tecido, em costura, em máquinas, em lojas especializadas, que é muito difícil de encontrar em outra língua. Eu tive muita dificuldade de encontrar na Alemanha lojas que vendessem tecido. Elas não são bem centralizadas, não sabe direito como procurar no Google. Então, vocês já vão ter esse mapa, né? Sim, e em Paris, muito mais a moda também, que é o berço, né? E é a história acontecendo enquanto você tá lá vendo, porque a gente vê em filme, a gente vê em livros, a gente estuda, a gente sabe os nomes, mas você tá lá, é uma coisa surreal, assim. Sim. E o legal, né? Porque muitas dessas mulheres que viajaram comigo para Buenos Aires não são mulheres que viajam todo ano, que, sabe? É uma coisa que elas conquistaram, muitas sim, já
tem dinheiro, não tem dificuldade. Mas muitas, não. Elas conquistaram assim, ó, parcela com o que elas fizeram com a costura. Muitas nunca tinham andado de avião. Muitas não acreditavam que era possível para elas. Não se sentem confortáveis porque parece que é um mundo que não foi feito para elas, entende? Porque quando a gente fala em moda, em viajar, em estudar fora, em trazer para o seu ateliê um certificado de que você está se desenvolvendo, aquela costureira de bairro, aquela costureira que faz a sua pecinha ali sob medida, é como se ela não coubesse ali. Uhum. Mas você tenta cabe. Mostrar para ela que ela cabe. E ela acredita, e quando ela acredita é que a mágica acontece, porque ela faz acontecer. Então, assim, a gente vai para Paris, com certeza vai ter gente como você que já foi para Europa, que já viajou, mas vai ter gente que vai estar saindo de uma zona de conforto / desconforto que nunca imaginou ser possível. Isso é uma das mágicas, assim. Sim, é o que faz valer o nosso trabalho, Ai, é né? muito O incrível. teu trabalho. É. Eu vejo muitas pessoas transformando vidas, seguindo, né, os ensinamentos. E eu queria falar que a Diana Demarque e a Alessandra Pacheco desenvolveram um curso voltado ao empreendedorismo das costureiras. Inclusive, eu sou aluna e gosto muito desse curso. Por que fazer um curso como esse? A gente percebeu que nós somos uma pessoa de muitas facetas, né? De muita coisa. E às vezes a gente é muito boa no propósito. Você sabe por que você quer empreender, você sabe por que você quer costurar, você tem sonhos que muitas vezes estavam ali guardados ao longo de anos que você ficam presos, você nem acredita mais que são possíveis, mas que de repente eles se tornam realidade. Só que a gente precisa de muitas outras coisas quando vai empreender. A gente precisa saber lidar com dinheiro, saber lidar com fluxo de caixa, entender a diferença do seu negócio para sua vida pessoal, porque é muito comum uma costureira entrou R$10 ali, precisa comprar pão, já vai esses R$10, entende? E nunca tem dinheiro, por mais que produza, por mais que trabalhe, não entende para onde isso vai. E isso, percebendo aqui de onde eu estou e conversando com muita gente, eu vejo que é o principal problema a principal diferença de que uma costureira consegue fazer uma viagem como essa e outra não consegue. Não é falta de serviço, é falta, às vezes, de direcionamento. Então, a gente trouxe a ideia desse curso, que é um curso que envolve 3 partes da pessoa. O propósito, a direção e a percepção. Porque também, muitas vezes, a pessoa ela sabe costurar, mas ela não sabe o que fazer. Ela não sabe que tecido pegar, que público atender, de que forma ela pode chegar nesse público. E ela faz um pouquinho de cada coisa e nunca funciona e sempre está desmotivada. Para onde que ela quer ir? Sim. E também não sabe onde começar a procurar. Então, é um curso que busca percepção da pessoa em relação ao mercado, direção dela em relação aos negócios e propósito, porque quando você une essas 3 coisas, não tem nada que te segure. E como é que tá esse curso aí? Quando é que começou? Alunos? Nós temos 2 turmas, né? Uma começou em novembro do ano passado, durante o IDD Fashion Day. E outra começou agora, no início desse ano, que é a turma que você tá. Aos poucos também a gente tá aprendendo. Por quê? Porque eu enxergo daqui, do que eu já conquistei, do que eu já vivi, vendo centenas de mulheres que já conquistaram, que já viveram, eu consigo enxergar um lado. Tudo na vida é aprendizado, eu não consegui enxergar o lado das pessoas que não conseguiam. Que não por mais que tenha acesso ao curso, por mais que tenha acesso à internet, por mais que tenha muito propósito, muita vontade, não conseguem. Então, eu tô conseguindo enxergar um outro lado, assim. E eu vejo que a mulher que, como a gente estava conversando aqui antes, assim, né? Faz, mesmo sem estar perfeito, mesmo sem acreditar que é possível, que tem uma ideia e não fica racionalizando muito. Vai, coloca as caras e faz. Vai quebrar a cabeça, vai quebrar, mas essa pessoa é a pessoa que vai dar certo. Tem mais um componente ali. E é uma coisa que eu estou também me questionando de que forma eu posso trazer isso para as pessoas, né? Porque é difícil você dizer, eu te dou a mão, vem comigo. Tá aqui, vem, mas a pessoa não vê as aulas, a pessoa não cumpre os desafios, a pessoa não participa das mentorias, então, e depois fica desanimada, fica triste. Então, existe uma barreira que eu ainda que talvez não exista como ultrapassar, que é essa de pegar a pessoa e falar assim, vem aqui já.
Como a gente faz com os filhos. Tem que ter a vontade do outro lado, Tem que né? ter. E isso é uma coisa que, por mais que a pessoa tenha vontade, se ela não levantar e caminhar para as portas que se abrem, não vai conseguir. Aham. E vamos praticar um pouquinho, falar da questão de costura, né? A gente agora vai ver um vídeo, né? Que a Diana costura um guardanapo de tecido com canto mitrado, gente. Não Olha, vai ser canto mitrado. Não vai ser canto Não, mitrado? eu até tenho um motivo por quê. Ah, tá. Não, beleza. Mas a gente vai ver um guardanapo de tecido acontecendo. Sim. Com um tecido muito lindo. Vamos ver, então. Vamos acompanhar agora a Diana fazer um lindo guardanapo de tecido? Vamos lá? Não é um guardanapo, é um jogo americano. Deixa eu falar. Quando Ah, você tá. me propôs isso, eu pensei, o que eu poderia levar que pudesse ser legal e tal. E aí assim, quando a gente é iniciante, que a gente vê as coisas acontecendo, a gente tem muita dificuldade com tudo e sente um pouco que, assim, parece que quem tá lá na frente é um pouco snob. Que faz tudo muito complicado. Eu amo um acabamento perfeito, eu amo minhas engenharias costurísticas, mas eu quis trazer um acabamento que, assim, quem é iniciante, quem tá ali com a sua primeira máquina de costura, tá ali começando agora, vai conseguir fazer. E esse aqui é um jogo americano. Deixa eu até contar uma coisa. Eu fiz aniversário, aí eu fiz um brunch. Brunch da Diana, só pra minha família. Minha mãe, minhas irmãs e os maridos, assim, só pra nós. Mas eu quis ter tudo jogo americano, guardanapos combinados, que faz uma mesa posta linda, por flores. Só que, não sei se acontece com você, possivelmente não. Mas não deu tempo de eu costurar tudo. E aí eu só cortei. Sim. Eles não tinham bainha. Tanto que eles estão lavados, né? E agora eu vou fazer bainha, olha aí, ó. Aí. Então, poderia fazer um canto mitrado, poderia fazer uma coisa mais sofisticada, mas não. Vou mostrar como eu comecei. Porque a minha comadre casou, a Dani. Você conheceu ela no aniversário? Não sei se você conhecia ela. Enfim, você viu ela no aniversário das minhas crianças que você foi lá? Aquela que uma vez emprestou máquina de fotográfica pra ti, não? É, a Dani. Ela foi casar e eu queria dar um presente especial pra ela. Eu não sabia costurar direito. Então, antes da Natália ainda, eu fiz guardanapos pra ela. Então, a gente consegue já criar coisas, brincar mesmo sem ter muita habilidade com a costura. E esse é um caso aqui. Então, você vai cortar um tecido. Esse aqui é um aquablock, que é um tecido que ele já tem um pouco mais de dureza. É um tecido que ele é indicado pra coisas de mesa posta, assim, no tamanho de 30 por 40. Então, facinho, simplesinho, você vai lá e faz. E aí vem a brincadeira, porque começa a falar em canto mitrado, muita gente já se arrepia. Não é difícil de fazer. É simples, mas para quem é iniciante, tudo parece um bicho de 7 cabeças. Então, o que eu fiz? Eu já fiz uma bainha dobrando 2 vezes aqui para dentro, uma bainha simples, que você pode, inclusive, dobrar 2 vezes e passar com ferro para ajudar. Depois de dobrar, você pode também alfinetar, porque quando você alfineta, também você fica mais segura de passar na máquina. Aqui não vou alfinetar, também tem uma coisa que a experiência traz pra gente, que é a safadeza, né? A gente acha que não precisa mais das coisas. Quantas vezes eu vou na safadeza e acabo costurando errado. Mas vamos torcer para que não dê errado hoje. E aí, ao invés de fazer canto mitrado, quando chegar aqui, o que você vai fazer é dobrar 2 vezes por cima também. Uma pessoa que costura, faz mesa posta, coisa arada, vai dizer, ai, que horrível. Você não dá bola, você faz sempre, sempre, sempre o melhor que você pode com o que você tem nas mãos nesse momento. Para mim, isso é um dos grandes segredos de aprender a costurar. Quando a gente fica se comparando a quem já tá muito na frente, que trabalha anos com isso, a gente só perde. Então, assim, faz o melhor que você pode com o que tem nas mãos nesse momento. Se o melhor para você agora é fazer um acabamento simples como esse, não tenha medo. E aí, é só costurar. Vai no início, dá retrocesso e segue costurando para fazer esse cantinho, dobrando as 2 vezes aqui. Como é um corte reto, não tem segredo. E esse aqui vai funcionar, você faz enxoval de bebê, né? Quantas pecinhas o teu trabalho é esse? Sim, Né? a maioria. Então, Diana, uma dúvida. Não deveríamos primeiro fazer essa bainha e aquela para depois fazer as outras 2 laterais? eu vou seguindo É? assim, fica todos eles com iguais. Mas dá pra fazer também. Sim. É o tipo de coisa que Eu achei que tinha que ser daquela outra forma. também tem uma outra coisa na minha forma de ensinar, é que existem regras que foram colocadas por alguém e por algum motivo. Mas tem regras que não necessariamente precisam ser levadas adiante, né? Por exemplo, eu costuro muito roupa. É difícil costurar coisa enxoval, é difícil costurar coisa para casa. E abotoadura feminina e masculina em camisa, né? Tem um motivo de ser cada uma para um lado.
Porque antigamente as mulheres não se vestiam, então alguém vestia elas, a facilidade dos botões era para quem estava ali servindo ela e vestindo. E isso se mantém até hoje, né? Não sabia disso. Sim, então a camisa feminina e masculina é diferente o lado de abotoar. Para o homem é mais fácil, para a mulher é mais difícil. Porque antigamente alguém vestia a mulher. Mas isso mudou. Ninguém mais tem uma empregada que veste a pessoa de manhã, né? Não existe Não mais. tem. Né? Eu sei que eu não tem tenho. que se virar. Então, existe uma regra, tem um motivo disso acontecer, que é real, mas tem por que manter isso hoje em dia? Mesma coisa a calça feminina. A calça masculina, a braguilha para calça social é para um lado e a braguilha do jeans é para o mesmo lado. A feminina, a braguilha do jeans, que daí já é uma mulher mais jovem, tal, blá blá blá, é pro lado igual masculino. Agora a calça social é o contrário. Então, assim, regras também que remetem a outro tempo, uma outra época de vida, outras histórias, mas tem por que manter hoje? Quando você faz uma calça social pra você, você segue, não segue? Eu faço sempre pro mesmo lado que a calça jeans, que é o mesmo lado que masculino. Eu não sigo essa regra. Então, a mesma coisa aqui. Quem criou, talvez, pensava de uma forma, eu não sei o motivo disso, de ser os primeiro dois, depois os outros dois. Talvez tenha uma explicação lógica. Mas, para mim, essas regrinhas, elas podem ser quebradas conforme você quiser. E é muito legal que a gente, se libertando disso, a gente também se sente mais livre para criar. Sim. Quando a gente fica muito preso a essas micro regrinhas, assim, tem coisas que são importantes, né? E assim, saber as regras também é importante. Porque quando você... Até pra se libertar delas. Quando você quebra elas, você quebra com consciência. Ou do tipo, errei, ferrou. Olha, pai. Então é isso. Costurei aqui. Aqui eu não preciso dar retrocesso, porque depois eu vou fazer a nova dobra. E ele fica assim. Vou tirar aqui, ó. Aqui eu não passei com ferro, né? Vocês sabem, vocês viram aí. Então, ele acabou aparecendo aqui, ó. Mas se tivesse passado com ferro, esse aqui fica perfeitinho. E se você quiser, você pode também dar um retrocessozinho aqui. E fica um cantinho lindinho. E você pode ter aí na sua casa o seu próprio jogo americano, que é uma peça incrível de começar. Outra que eu amo é fronha. Boa ideia, você coloque alguém para costurar uma fronha. Sim, fronha é rápido, é prático, a gente precisa, é algo que a gente tá sempre tendo que lavar, né? Sim. Com mais frequência do que o lençol, do que o resto da roupa de cama. Ótimo presente. Sim. Ótimo presente. Eu tive 2 aniversários agora num fim de semana passado. Eu dei guardanapos de tecido, de linho, na verdade. Ai, Achei chique. Eu sempre gosto de dar algo que eu gostaria de receber. Né? Não tenho ainda guardanapos de tecido nem de linho na minha casa, mas dei de presente e fiz rapidinho. Fiz até com canto mitrato. Ai, que arraso. Na próxima, então, você obriga a pessoa convidada a fazer canto mitrato. Sim. Mas aí tinha que ser com você, né, Diana, que é especialista. Então, aqui fechou? Fechou, eu acho que... E depois é só as ficar outras 2 bainhas. incrível. Isso aí, obrigada. Ah, imagina. E aí, você gostou do que viu? Olha que legal, você pode produzir um guardanapo de tecido em casa também. E para fechar o programa, Diana, conta pra gente como é que a gente te acha nas redes sociais. Você procurar aí, ó, Diana Demarque, você vai achar o meu site, os meus cursos, o Instagram, o YouTube, o TikTok, vai achar tudo. Mas no Instagram, que é o lugar onde eu tô lá no dia a dia, mostrando os detalhes, os bastidores, dando diquinhas, onde realmente a coisa acontece no dia a dia, é Diana Demarque Oficial, pode procurar lá. E deixa eu te falar, meu, que prazer estar aqui. Eu torço muito para que o seu negócio bombe, para que você diga, abençoado o dia que a nossa vida se cruzou. Porque a costura é uma coisa que muda vidas de verdade. E eu tô vendo ela mudar a sua também. Sim, isso mesmo. Com certeza. O que você falou tá verdade aqui no coração. E se você gostou desse videocast, curta, comente, compartilhe. A gente vai amar saber que foi útil para você. Então, tchau e até o próximo episódio.